Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, decidiu permanecer em silêncio durante o depoimento à CPMI do 8 de janeiro. O tenente-coronel foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a não responder perguntas para não se autoincriminar. Orientado pelo Exército a comparecer fardado, Mauro Cid, em sua fala inicial, descreveu suas funções no governo Bolsonaro. Abro aspas. A ajudância de ordens compete prestar o serviço de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens, e encaminhá-los aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete da Presidência da República. Fecho aspas. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a realização das seguintes tarefas: execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presentes e auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente, almoços, viagens, finanças pessoais, etc. O senador Magno Malta contestou o pedido de quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário de Mauro Cid, aprovado pela comissão. Por que trazer você rapidamente e assodadamente? E por que tentar impedir a chegada de G. Dias, que passou 8 anos de fidelidade ao Lula? Se você sabe muito, G. Dias sabe mais. Se abrir o sigilo de G. Dias, vai encontrar muito mais coisas do que no teu celular. Se abrir o sigilo da família de G. Dias, vai encontrar mais coisas do que no celular da tua esposa. O senador Sérgio Moro considerou que a troca de mensagens entre Mauro Cid e o coronel Jean Lawande Júnior não é prova suficiente para relacionar o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro aos acontecimentos do 8 de janeiro. Porque eu não conheço todas as provas, não conheço o que existe lá no processo no Supremo Tribunal Federal e nem conheço o que pode eventualmente aparecer. Mas se existem algumas mensagens lamentáveis e deploráveis na comunicação do tenente-coronel com o coronel Lawande, o final da mensagem, no final da troca de mensagem, o que eles afirmam é que não vai haver nada. E é isso que está nas mensagens. Então o que a gente tem que se perguntar: onde estão as mensagens que relacionam o tenente-coronel ao dia 8. Durante um questionamento da senadora Elisiane Gama sobre as visitas do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-assessor especial Fábio Weingarten ao tenente-coronel Mauro Cid, houve confusão. A gente já todas as provas. Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Weingarten esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Presidente, não tem nada a ver com a CPMI, presidente. A gente só está aqui perdendo tempo. Olha, é lamentável o trabalho que a relatora está fazendo. Senhores parlamentares, eu peço a todos que vamos respeitar o direito de todo parlamentar de usar o seu tempo da forma que bem entender. Eu peço a todos que respeitem, para que eu não possa intervir na fala de ninguém. Por favor, presidente, dizer que visita íntima é um desrespeito ao depoente. Concordo, que destacaram aqui atrás. Então é importante que se mantenham a linha aqui. Desculpe, é um desrespeito ao depoente. Mas ninguém falou em visita íntima. Falaram, presidente. Para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar boa noite, boas-vindas a Fernão Lara Mesquita. Vamos lembrar aqui para a nossa audiência, Fernão, que a sessão na CPMI continua. A gente vai acompanhar aqui imagens ao vivo da sessão da CPMI. Mauro Cid segue preso já há 70 dias devido a uma operação aí da Polícia Federal que investiga a suposta fraude em carteiras de vacinação. Diga-se de passagem que não tem relação aí com o 8 de janeiro. A orientação da defesa de Mauro Cid foi para que ele ficasse em silêncio. É até bastante compreensível aí essa orientação da defesa do tenente-coronel. Afinal de contas, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Boa noite, Fernão. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal.
boa noite para o público da Oeste, que está sempre aí. Olha, que espetáculo degradante que foi isso, hein? Está lá o Major Cid com todas as condecorações de tempo de paz do Exército Brasileiro, que é o último reduto da meritocracia no Brasil, né? Ali você não avança um grau na hierarquia para cima sem fazer um curso, sem uma dura missão cumprida, enfim. Então, vai dizer o quê? É aquele espetáculo degradante daquela gente, né? Até Marielle entrou. Quem matou Marielle? Gente, ainda bem que não houve o golpe, é o que eu falo, né? Eles deviam ser premiados. Quer dizer, se a acusação que pesa contra ele é aquelas chamadas de caras como esse Lavande, não sei o quê, né? E eles resistiram, não deram o golpe, deviam ser condecorados, né? E para nós aqui fora, eu fico todo dia, eu levanto a mão para o céu e digo, olha, ainda bem que os terroristas, né, eram incompetentes, né? Ainda bem que a aprontação do general G. Dias e do Flávio Dino, lá da janela dele, né, fizeram eles recuarem, os golpistas da intentona, né? Se tivesse havido um golpe, perigava não ter mais Constituição, nem Poder Judiciário, nem Ministério Público, né? E a gente estaria obrigado aí a ouvir o ministro Nunes Marques, ou sei lá, né, subrepticiamente infiltrado dentro do Supremo Tribunal, né, fazendo discursos irados, né, ameaçando cortar pescoços, né, e dizendo que o que é e o que não é democrático sob pena de prisão sem julgamento, né? Gente, estariam o quê? Anulando todas as sentenças da primeira, da segunda instância do Judiciário, do STJ, dos últimos 10 anos. Imagine se a ditadura, se o golpe tivesse sido dado, né? Estariam mandando prender aí 1.200 donas de casas petistas, né? A imprensa toda poderia estar censurada, né? O Boulos, a mulher do Boulos, o cachorro do Boulos, que saudou aquela invasão e o incêndio dos ministérios por manifestantes petistas lá em 2017, poderia estar sendo achincalhado numa CPMI, né? Pressionado a revelar quem matou Getúlio Vargas, né? E invocando o direito dele ao silêncio, né? O Randolph Rodrigues podia estar preso só por ser o Randolph Rodrigues, né? Enquanto o pessoal que prendeu ele podia estar soltando os caras do PCC, né? A gente poderia estar vendo a cassação de 10 ou 15 deputados eleitos pelo povo brasileiro, do PT e do PSOL, imagine, sendo caçados por esses golpistas antidemocráticos. O Flávio Dino, né, que grita para os quatro ventos que acabou o tempo em que havia liberdade no Brasil, né, podia estar preso, né, e a mulher dele com as contas bloqueadas, né, para a gente ter certeza de que estaria bem vingado, né, de quem ousa ameaçar nesses termos o Estado Democrático de Direito, né? A Patrícia Campos Melo poderia estar asilada na Venezuela, né? A Miriam Leitão poderia estar expulsa da rede social, né? A Marilena Chauí, né, mesmo septuagenária como ela é, poderia estar trancada numa jaula, né, por ter ofendido não só a augusta pessoa do ministro Nunes Marques, mas a classe média brasileira inteira, né? O Bolsonaro poderia estar comprando deputados e senadores às dúzias a cada 2 dias, né, com bilhões, 7,5, 8 bilhões a cada 2 dias de emendas secretas, rebatizadas de emendas parlamentares, né, para destruir o federalismo brasileiro, né? A Globo News poderia estar formalmente acusada, a CNN ameaçada de ir para o mesmo buraco da sua filial lá da Venezuela, né? O Brasil poderia estar desviando bilhões do favelão nacional aí para algum ditatorzinho de Araque, né? E o Lula e os comparsas dele, no maior assalto a um povo jamais ocorrido, na descrição que fez daquilo o Banco Mundial, né, poderia continuar cumprindo pena, né? A pena da qual ele ainda não foi descondenado,
né? Ou poderia estar inelegível por se esfregar em ditadores e estupradores e traficantes como Nicolás Maduro. A Janja poderia estar ameaçada de prisão, né? Para ver se o Lula confessava mais alguma coisa. Então, gente, ainda bem que não teve golpe, né? Ainda bem que nada disso aconteceu. Olha que sorte que nós tivemos. Fabi Barroso, muito boa noite. A gente acompanhava imagens ao vivo da CPMI do 8 de janeiro, que segue em andamento. Então, o tenente-coronel Mauro Cid decidiu permanecer em silêncio diante dos questionamentos. Até o senador Magno Malta contestou, né, a aprovação da quebra do sigilo telefônico e bancário de Mauro Cid, mas não foi só esse requerimento que foi aprovado hoje. Inclusive, a CPMI aprovou quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático também do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinês Vasquez, e também determinou a quebra de sigilo telefônico e telemático de Jorge Washington de Oliveira Souza, que já foram ouvidos aí na CPMI, ele que foi condenado a 9 anos de prisão por tentativa de atentado a uma bomba perto do aeroporto em Brasília. Boa noite, Fabi. Boa noite, Paula, boa noite, Flávio, que está aí no estúdio, boa noite, Fernão, boa noite, Silvio, e boa noite a todos que estão conosco aqui na audiência. Bom, esse mundo paralelo aí que o Fernão acabou de fazer, a gente dá risada e a gente chora ao mesmo tempo, porque todo brasileiro de bem está com sentimento bipolar, né? E o mesmo ocorre em relação à quebra de sigilo e etc., que vem acontecendo. No caso do George Washington, realmente não precisaria, porque ele já está condenado, ou seja, a investigação já achou parâmetros e tudo mais ali para poder condená-lo. E o restante, a gente sabe como funciona, né? A lei é muito severa para alguns, mas a lei passa muito longe de outros. Isso está muito claro no Brasil. Então, realmente, nós temos algumas medidas aí que eu, como advogada, poderia sugerir, mas não nesse estado paralelo de coisas. Cada dia mais não tem justificativa, né, para tantos desmandos. E sim, um extremo desrespeito. Meu coração fica apertado quando eu vejo pessoas como o próprio Mauro Cid, aquele outro também capitão que também participou já da CPMI. A gente sabe, né, que essas pessoas muito mais bem fizeram ao Brasil do que mal. E se fizeram mal, porque não estão formalmente acusados, essa modalidade de se alongar essas prisões, né, como tinha no tempo da ditadura, sem haver denúncia, sem sair daquela condição de investigado permanente. E aqui eu não estou falando somente desses, né? Hoje nós lembramos aqui, e nós vamos falar aí em relação aos presos, né, dessa própria CPMI, que a CPMI está tentando trazer à luz, né? Tem muita gente presa. Eu vi uma matéria da própria Oeste, muito triste, sobre um garoto que tem um problema grave e está preso. A gente já conhece de perto, porque a gente conversa com os colegas advogados que atuam lá em Brasília, e a gente sabe o que as pessoas estão passando. E não é uma colônia de férias. Ninguém quer que seja uma colônia de férias, ninguém quer qualidade de uma colônia de férias, mas a gente quer, no mínimo, que as pessoas sejam presas por crimes verdadeiros e suas condutas sejam tipificadas e individualizadas. Talvez eu esteja sendo um pouco romântica demais, mas o meu trabalho faz com que eu mantenha esse pé no chão e esse certo saudosismo de que o Brasil, se ele cumprir as leis que já existem, já será suficiente para tirar esse povo aí do poder que está fazendo uma chincana com o povo brasileiro. Mas a gente está de olho. Flávio Morgan, seja bem-vindo aqui ao Estúdio de Oeste Sem Filtro. Hoje o Estúdio Oeste está em peso, em Oeste Sem Filtro aqui. Seja bem-vindo. Eu estava acompanhando a sessão mais cedo, Flávio, e um personagem central aí para entender o 8 de janeiro é o ex-GSI G. Dias. E até o deputado Ramagem disse que não existe nem data marcada ainda para ouvir o depoimento de uma figura central para entender o que aconteceu efetivamente no dia 8 de janeiro. Eles nem chegaram lá ainda, estavam discutindo com o Mauro Cid certificado de vacina hoje.
Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi, Fernão, Silvio. Nós, assim, tá quase todo o Estúdio Oeste aqui mesmo, né? Só voltou a Cris. Boa noite à nossa querida audiência, toda a produção aqui que me serviu com café. Fico muito feliz mais uma vez em estar aqui conversando na Oeste. Vamos lá, tem dois assuntos aí muito sérios. Em primeiro lugar, isso que o Magno Malta disse, que o Ramagem disse, é uma coisa... assim, fora do comum, é uma coisa que se você tentar explicar para algum estrangeiro, ele vai ficar atordoado, ou seja, ora, houve bolsonaristas, né, todos aqueles termos que eles adoram usar, extremistas de direita que tentaram dar um golpe de Estado num domingo quando não tem ninguém ali. Eu nunca vi golpe de Estado dado sem ninguém, tá? Pode ser a baderna que for, o terrorismo que for, ou a destruição que for, mas isso não é um golpe de Estado. Tem que ser pontuado e tem que ser tipificado de uma maneira correta. Eu imagino que pessoas do direito, que sejam tão garbosas, né, que adoram falar dos seus currículos para estarem ali no Supremo, saibam a diferença de uma coisa para outra. Eu não imagino que eles não saibam uma coisa como essa. Ora, se supostamente são bolsonaristas que tentaram dar um golpe de Estado porque o Bolsonaro é um ditador, a primeira pessoa que você quer ouvir é o chefe da segurança. Aí quando você vai tentar explicar para alguém lá fora que o PT, ou seja, os inimigos do Bolsonaro, estão tentando esconder o depoimento de um cara que estava lá cuidando e que deu aguinha lá para os tais bolsonaristas, você vê que essa história está muito, muito estranha. A meu ver, com perdão da referência meio clichê, mas isso me lembra o incêndio do Reichstag, tá? Que foi o que deu poder, justamente, o grande poder, para um certo Adolf Hitler, lá em 1933. Ou seja, ele tomou as eleições, ele ganhou as eleições, mas ele não tinha aquele poder plenipotenciário. Foi quando ele conseguiu acusar alguém de falar assim, olha, botaram fogo no parlamento. E foi um judeu, hein? Aí que ele ganhou todo o poder. Você não tá vendo que aí é que parece que tem uma história dando poder ao PT? E aí a gente vai chegar no segundo ponto, que é esse que o Ramagem e o Magno Malta falaram. Ora, se você tem o Mauro Cid ali na sua frente, você está querendo fazer uma quebra de sigilo que envolva sua esposa, seu pai, entendeu? Pessoas que não tem nada a ver, ou seja, pelo crime de ser, sei lá, pai do Mauro Cid. Agora você vai ter quebra de sigilo bancário, telemático, telefônico e todas essas coisas. Ora, o pai dele é o general de 4 estrelas, o irmão dele é um bilionário ligado ao Vale do Silício. Eu tô torcendo para essa briga crescer. Vamos lá, peçam aí a quebra de sigilo completa, absoluta do Mauro Cid, vamos ver o que acontece. E aí você vê, tudo isso vai ser dado para o PT, vai ser dado para quem está ali controlando a máquina. Você não consegue reparar que eles estão protegendo demais o G. Dias e agora querendo fazer tudo isso contra o Mauro Cid? E isso é uma construção de uma narrativa para o poder absoluto. Perfeito, a gente vai acompanhar agora, ao vivo, a sessão da CPMI do 8 de janeiro. Quem fala agora é o deputado Marcel Van Hatten. Sofrendo esse processo absurdo. E me lembrei de uma música de Bob Dylan, de 1962, chamada Blowing in the Wind. E lá pelas tantas, da metade para o fim da música, ele pergunta: How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Quantas vezes uma pessoa pode virar sua cara e fazer de conta que não está vendo? Or how many ears must one man have until he can hear people cry? Quantas orelhas um homem precisa ter até ele ouvir as pessoas chorarem? Senhor presidente, o que nós estamos vivendo no Brasil é um absoluto absurdo. E no final, o cantor, que também é um poeta, diz: And how many deaths must it take until he knows that too many people have died? Quantas mortes têm de acontecer até que o ser humano perceba que pessoas demais morreram? Senhor presidente, essas injustiças que estão acontecendo no Brasil, essa ditadura do judiciário, essa ruptura do Estado de Direito, não pode ser tolerada. Até onde vai o poder do ser humano, a ânsia por buscar protagonismo ou pequeno poder, a ponto de colocar pessoas inocentes injustamente na cadeia, e essa CPMI ainda sendo utilizada por pessoas insensíveis, que não são capazes de assistir a um vídeo, porque sabem que se assistirem, vão se sentir cúmplices, porque são, de tudo o que está acontecendo aqui no nosso país, senhor presidente.
posso aceitar isso. Presidente Arthur de Oliveira Maia da Silva, Vossa Excelência também não aceita. Continue na condução dos trabalhos, Vossa Excelência tem o apoio para fazer justiça nesse país, que é isso que o povo espera. Continuando aqui o tempo... Entendo que Vossa Excelência está concedendo uma parte ao... Sim, senhor presidente, considerando que meu tempo ainda restante é de 4 minutos, metade dele fica para o deputado Cabo Gilberto, também vice-líder da oposição, por favor, quem eu combinei que teria o tempo e tenho certeza que ele abrilhantará com suas palavras esta igreja comissão. Primeiro quero agradecer a Vossa Excelência, presidente Arthur Maia, Estado da Bahia, que está... Bom, então acompanhamos aí um trecho da fala do deputado Marcel Van Hatten, dessa sessão da CPMI do 8 de janeiro, que segue em andamento em Brasília. Quero dar as boas-vindas. Boa noite. Silvio Navarro, anotei um trecho aqui da fala do deputado Marcel Van Hatten, sempre muito enfático, né? Ele sempre com um discurso muito forte, disse o seguinte, né? Até onde vai o poder a ponto de colocar pessoas inocentes na cadeia? Afinal, também é disso que se trata, né, Silvio? Eu só ouvi verdades. Ainda bem que a gente tem o Marcel Van Hatten. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernão, Fabi, Flávio. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Paula, olha só, eu acho que vocês de alguma forma já esgotaram a parte inicial aqui sobre o depoimento do Mauro Cid. Ele obviamente não quis falar, é um direito dele. Eu queria só tocar em 2 assuntos muito brevemente. O primeiro, a Elisiane Gama, ela não tem nenhuma condição de ser relatora dessa CPMI do dia 8 de janeiro. Nenhuma. Antes que ela me acuse de misoginia, machismo, enfim, a gente sabe como a esquerda funciona. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que para ela continuar no posto de relatora dessa CPMI, e ela foi colocada nesta cadeira pelo seu chefe, que se chama Flávio Dino, ministro da Justiça do Brasil, e tem 6 maranhenses nessa comissão. Ela é uma delas, para blindar o ministro Flávio Dino. Para ela continuar nesta cadeira, ela precisa de uma assessoria competente. Ela não pode fazer perguntas desconexas, ela não pode não ter nenhum tipo de conhecimento da legislação, da Constituição, de quem são os depoentes. Ela precisa parar, porque essa CPMI deveria, pelo menos, ser algo sério no Brasil. É para jogar luz em tudo o que aconteceu naquele dia, inclusive no lado oculto do dia 8 de janeiro. Nós queremos que as pessoas que jogaram uma única pedra sejam punidas à letra da lei, no rigor máximo da lei. Mas nós também queremos justiça para quem foi preso, para quem foi embarcado num ônibus para dentro de um ginásio da Polícia Federal e acabou na Papuda, no caso de homens, na Colmeia, no caso de mulheres, injustamente. Nós queremos reparação, se é que é possível ainda, para pessoas, para mães, avós, pais, que perderam muitos dias das suas vidas, simplesmente porque foram a Brasília protestar. Algo que ainda está escrito na nossa Constituição que é permitido. Fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro. Quando eles foram a Brasília naquele dia, e alguns chegaram à noite, outros chegaram depois e terminaram presos, ainda era permitido no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, protestar, dizer que você é contra determinado presidente. Ainda era uma democracia livre. Bom, sobre a CPMI, porque depois de tanto tempo, depois de tantas sessões, o governo se recusa a liberar 3 informações. Vamos a elas, mais uma vez, neste programa. O plano escudo do Palácio do Planalto. Qual era o plano escudo do Palácio do Planalto? A guarda do Palácio do Planalto, e o GSI, inclusive, consegue conter com 30, 50, 100 homens qualquer multidão num raio de 1 quilômetro do Palácio do Planalto, ou deixaram acontecer. As imagens do Ministério da Justiça para que o ministro Flávio Dino tire a sua própria dúvida, porque ele já disse que não estava no Ministério, mas depois ele confessou ao programa Fantástico que estava, que assistiu de camarote tudo o que aconteceu. Então é preciso imagens com hora, data, para provar quem estava falando a verdade. E o plano de viagem do presidente Lula para Araraquara. Já estava programada esta viagem? Com quem ele falou? Qual foi a precursora? Aconteceu? Se não aconteceu, o Brasil precisa saber.
Nós queremos jogar luz em tudo o que aconteceu naquele dia e punir quem merece ser punido, mas também reparar algumas injustiças. Fabi, eu queria te ouvir também em relação a esse ponto que foi levantado pelo senador Sérgio Moro, que disse que a troca de mensagens entre Mauro Cid e o coronel Lawande não seria suficiente para atrelar o tenente-coronel Mauro Cid aos acontecimentos do 8 de janeiro. Até no site da Revista Oeste, estava dando uma olhada aqui, o senador Sérgio Moro disse o seguinte, abre aspas, o que a gente tem visto até o momento são muitas mensagens de WhatsApp, mas tem que verificar condutas específicas. Se fosse criminalizar pessoas por mensagens de WhatsApp, a gente ia prender meio Brasil. Fecha aspas. Eu já acho que a gente já aprenderia todos, né, do Brasil, porque quem nunca falou algo pelo WhatsApp, e é muito fácil pensar isso, né, o Nicolas disse isso quando ele falou aí na CPMI, hoje ele falou, né, de fazer a pescaria probatória, é isso que a gente está vendo, e na questão do Mauro Cid é isso mesmo, tanto que não existe material de fato que ligue o Mauro Cid especialmente ao 8 de janeiro, que acabam saindo essas outras narrativas de carteirinha de vacinação, e aí pula parece que a gente está assistindo repetidamente a CPI do Covid, né? Então, realmente não nos trouxeram à luz. Mas um outro ponto que o senador Moro nos traz, e que é importante, é que, como sempre, ninguém tem acesso aos autos, só a imprensa de forma seletiva e vai vindo de forma fatiada para fazer esse sensacionalismo. Então, de justiça, isso passa muito longe. Não está nos moldes do que deveria ser, mas o Brasil já faz tempo que não está nesses moldes. Então, quando eu vejo todos falando aí, eu tenho que citar também uma fala que eu gostei demais ao senador Cleitinho, parabéns pela fala. Ele falou que todos os brasileiros acho que queriam falar, por falar em todos os brasileiros. E se for criminalizar as condutas de WhatsApp, eu gostaria de saber, então, vamos proporcionalizar uma regra igualitária, de que todos os parlamentares estivessem, então, seus sigilos fiscais, todos eles, telemáticos, todos quebrados. É ironia que eu estou falando, mas é para a gente fazer esse exercício de quão absurdo está a pecha somente de um lado. Não, pegando uma carona no que disse a Fabi sobre não ter acesso aos autos, lembrando que o STF ainda não compartilhou informações dos inquéritos do 8 de janeiro, algo que foi solicitado pela comissão, ou seja, eles aprovaram vários requerimentos hoje para quebra de sigilo bancário, telemático, dos depoentes que já passaram pela CPMI, mas informações sobre os inquéritos permanecem ainda no silêncio. Fernão? Quem é a vez? Sou eu? Sua vez, Fernão. Vamos lá, quero ouvi-lo. Gente, quanto mais eu penso nessa história, eu discordo dessa tese que está vigente aí, de que houve uma pane geral, né, e que essas polícias todas marcaram toca, não reagiram. Aqueles órgãos todos do governo Lula que foram avisados com dias, com semanas de antecedência, né, do que ia acontecer. Quanto mais eu penso naquela calma do Flávio Dino, olhando tudo aquilo acontecer pela janela, né, na afabilidade do G. Dias, né, e na falta de ação de todas as polícias e todas as Forças Armadas, mas eu acho que isso se explica pelo fato de que sempre foi um direito da classe operária de se manifestar legitimamente, aquele tipo de manifestação, como o PT fez, né, quando ele perdeu a eleição para o Bolsonaro, com o agravante de tocar fogo, né, nos ministérios, né. Só depois, até o 8 de janeiro, aquilo era um direito da classe operária, por isso que ninguém reagiu. Era normal, o PT fazia isso todo dia. Só a partir do dia 9 que alguém se tocou e falou, pô, olha aí, a intentona, seus imbecis, vocês não perceberam a semelhança com o caso americano? Vamos falar que é golpe e tal. Né? Só depois é que isso virou golpe. O que pode explicar aquela calma do general colado do Lula, né? do Flávio Dino olhando aquilo tudo pela janela, né? Das forças todas que não agiram, se não isso? Para mim está muito claro, isso aí só virou esse tal de golpe depois.
Até então, todo mundo estava olhando aquilo normalmente, passou um pouco da conta, quebraram umas coisas e tal. Quando que o PT não fez isso? Todas as manifestações do PT eram assim. Todas. Flávio. Bom, vamos lá. Essa CPI, como a gente viu, ela tem uma esquisitice danada, né? Ela tá sempre meio contraditória. Além de aquilo que a gente falou ali no começo, o Fernão explicou muito bem nesse mundo alternativo no qual vive o PT e o estamento burocrático brasileiro, nós temos agora esse extra, né? Ou seja, quando você pede, de fato, filmagens, informações verdadeiras para você tentar apontar ali e falar assim, ó, esta pessoa é culpada de, sei lá, quebrar um relógio, esta outra pessoa foi culpada de quebrar uma vidraça, assim por diante. Aí o Supremo Tribunal Federal, por algum mistério que nós não conseguimos desvendar, ele diz, olha, essas imagens aí, melhor não. Ora, se é o Supremo Tribunal Federal, que tá todo mundo escrevendo editoriais aí na grande mídia, falando, olha, faz 6 meses do pior dia da história brasileira, oh, nossa, como nós sofremos com esse dia, né? Eu acho, de verdade, que você teria que justamente buscar para apontar os dedos, falar assim, ó, esta pessoa aqui, esta pessoa é culpada. Mas nós vimos o contrário, ou seja, recentemente nós vimos um certo ministro, cujo nome nós nunca citamos por segurança nossa, né, dizer, olha, não precisa apontar os dedos, não precisa formalmente dizer que esta pessoa quebrou tal coisa. Se ela está lá, ela quebrou tudo, ela praticamente um nazista, né, ela quebrou a democracia, né, como eles dizem. Um prédio não é a democracia. De novo, isso me parece muito mais, aliás, não é que me parece, é de fato uma violência nihilista. Pessoas desesperadas, nós vimos ali caminhoneiros, oficiais aposentados, todo esse tipo de gente ali que tá num desespero, estava num desespero danado, saiu quebrando tudo, falando assim, tá bom, já que agora é desse jeito, vamos aproveitar aqui num domingo e quebrar tudo. Mais uma vez, nenhuma pessoa, não sei se tem relatos, de alguém que tenha sido ferido. Tá? Que dirá você dizer a democracia brasileira foi minada e foi destruída, as vidas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, as vidas dos senadores, as vidas dos deputados estavam em risco. Eu acho que muito pelo contrário. A meu ver, o que cada vez mais me parece é que o pessoal do PT estava dando risada, falando, nós queríamos pegar o Bolsonaro, nós queríamos dizer que todos os eleitores do Bolsonaro são nazistas, são ditadores. Agora nós temos a narrativa, então vamos deixar quebrar tudo e aí depois a gente sai quebrando sigilo telemático, sai quebrando sigilo telefônico, quer dizer, querem invadir a privacidade das pessoas, pegar todas as fotos, como fizeram na CPI da Covid, né, que chegou a pedir todos os e-mails, todas as mensagens privadas, todas as geolocalizações, todo o histórico de buscas no Google, a cópia integral do iCloud das pessoas que não tinham nada a ver com o que eles estavam investigando. Isso sim é anticonstitucional, antidemocrático. Silvio, outro ponto que suscitou aí curiosidade na tarde de hoje foi por que Mauro Cid, né, comparece fardado aí à sessão da CPMI do 8 de janeiro, por orientação do Exército. Até nós aqui na Revista Oeste publicamos uma nota, eu vou até ler o que disse então o Centro de Comunicação Social do Exército, abre aspas, informa que o Tenente-Coronel Mauro Cid foi orientado pelo comando do Exército a comparecer fardado à CPMI pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela Força, fecha aspas, está aqui, nota do Centro de Comunicação Social do Exército, que foi publicada também na Revista Oeste. É bom para a gente esclarecer, Silvio. Perfeito, Paula. Acho que é isso. Está aí a nota oficial que a gente publicou no site. Paula, eu queria tocar aqui em dois pontos, mais uma vez. Primeiro, até com base no que o Fernão acabou de dizer, né? Eu acho que a gente tem uma foto, a nossa produção tem uma foto que, para mim, sintetiza o golpe à brasileira. Tinha um vendedor de algodão doce, né? Então, eu acho que essa foto, Fernão, talvez fale por si só, não precisa ser legendada. Esse era o dia do golpe. Essa imagem eram as pessoas que queriam dar um golpe de Estado no Brasil. Não tinha um tanque, não tinha um fuzil, ninguém combinou nada com nenhum governador, não iam fechar ou abrir o Congresso. Não, era essa a imagem. Bom, o segundo ponto, Paula, que eu queria colocar aqui é sobre o general Gonçalves Dias. E aqui tem um detalhe interessante.
quem acompanha a trajetória do PT desde a chegada, né, na eleição de 2002, quando o PT chega ao poder em janeiro de 2003, sabe que o presidente Lula, especialmente, a Dilma seguiu os mesmos passos. Não demite nenhum ministro assim tão rápido. Jamais. O general Gonçalves Dias é o ministro demitido pelo governo do PT mais rápido da história, em 20 anos. Nunca ninguém foi defenestrado como ele foi. O presidente Lula conseguiu ficar 6 meses com a Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, no cargo, sendo que ela nem era do PT, e ele manteve ela no Ministério do Turismo. O Juscelino Filho, o ministro dos Cavalos, lá que mandou chips, chip de telefone para a área Yanomami, onde não tem antena, tá lá até hoje, no cargo. Do União Brasil, nem do PT ele é. O Lula não demite ministros. Não demite. A Dilma, quando teve de demitir naquela faxina histórica no seu segundo governo, ela levou 4, 5 meses. O Lula não faz isso. O general Gonçalves Dias era um conselheiro do presidente. Procurem na internet. O Ricardo Couto, que foi secretário de imprensa do Palácio do Planalto no primeiro governo Lula, escreveu sobre a relação do G. Dias com o Lula. G. Dias gostava de ler muito, era mais letrado do que o atual presidente, o aconselhava. Por que mandá-lo embora do dia para a noite? E a Daniela do Vaguinho ele não conseguiu demitir, né? Bom, eu preciso chamar o intervalo, mas antes eu só queria pedir para exibir novamente a foto do cachorro quente, não, do algodão doce. Queria ouvir o Fernão comentar essa foto. Rapidamente, Fernão, que eu tenho que chamar o intervalo. É espetacular, isso aí, Silvio, parabéns você ter... Eu não tinha visto essa foto ainda, cara. Inacreditável. É golpe com algodão doce, é coisa de Brasil mesmo, né? Coisa... Não tem outro lugar no mundo. Vamos chamar. Boa, e agora a gente vai acompanhar mais um trecho ao vivo da sessão da CPMI do 8 de janeiro, que ocorre em Brasília. Imagens ao vivo da sessão que começou no início desta manhã. Porque os mesmos que colocaram o senhor, Vossa Excelência, nessa condição hoje de estar respondendo a 8 inquéritos, não vão se furtar de jogá-lo na cova dos leões, no momento de abandoná-lo. Eu não tenho intuito ideológico aqui, falo isso com a maior verdade do mundo. E a minha preocupação aqui é institucional, a defesa da democracia, a defesa da instituição que eu participo aqui nessa casa, a defesa da vontade coletiva da população e não da vontade pessoal de um ser, de um indivíduo, que ultrapassa todos os limites, como aconteceu no dia 8, ocasionado por fatos anteriores ao dia 8, que é o objetivo que nós estamos tendo aqui. Quero dizer, senhor presidente, que por mais que seja pequena, tivemos uma vitória já da comissão. Na última sexta-feira, depois de uma reportagem do Congresso em Foco, onde eu relatei a vontade de fazer a convocação do governo do Distrito Federal, a governadora em exercício exonerou-se Giderclei Zeballos Bezerra, que estava lotado no gabinete do governador do estado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que participou da quebradeira aqui do dia 8 e até agora estava nomeado no gabinete do governador. Depois do trabalho investigatório dessa CPI, por nós feito e publicado pelo Congresso em Foco, acabou tendo exoneração e foi uma descoberta dessa CPI, dessa CPMI. Quero lamentar aqui a fala do senador Sérgio Moro. Juiz... Esse que nós acompanhamos aqui falando um trecho é o deputado Aliel Machado, ele que é do PV do Paraná, ele protagonizou uma cena hilária aí no depoimento do coronel Lawande. A produção resgatou aqui pra gente. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Bom, até onde eu fui informada, ele não questionou para o tenente-coronel Cid qual é a patente dele, mas ele ainda está falando. Quem sabe possa surgir alguma pérola, a gente acompanha.